Vamos dar uma olhada também na eleição da Câmara de Vereadores e olhar um pouquinho para o Legislativo aqui no país com um dos principais nomes, inclusive aqueles que foram mais votados. O Lucas Pavanato, ele teve 156.805 votos, de longe o mais votado. E a segunda mais votada foi a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela Nardoni, né, que ficou muito conhecida depois do crime envolvendo a criança à época. Ela recebeu 125.980 votos. Então, nós temos aqui duas das pessoas mais votadas. Lucas Pavanato representando de maneira muito direta essa direita aqui em São Paulo. Ele que tem como uma de suas principais propostas, ele fala, eu quero endireitar São Paulo, ou ele coloca a proibição, por exemplo, do uso de banheiro feminino para mulheres trans. Então pega muito na questão ideológica, da pauta de costume, e recebeu o aval dessa população. Por que você acha que isso aconteceu, hein, Fábio Piperno? Tem um público que ele está de acordo com isso aí. Veja, aqui em São Paulo, aliás, aqui em São Paulo não, no país todo, às vezes a gente tende a rotular, acho que em demasia, de forma equivocada, o eleitor de alguns determinados centros. Por exemplo, no caso de São Paulo, pegando Fernando Haddad, para não ir muito longe. Haddad perdeu no primeiro turno a eleição de 16, foi o candidato ao presidente mais votado e o candidato ao governador mais votado aqui na cidade de São Paulo. Esse eleitor da cidade de São Paulo, que votou e deixou de votar no Haddad, enfim, São Paulo era uma cidade de direita ou de esquerda? Se o mesmo nome já teve resultados tão discrepantes um do outro. Lula é o candidato mais votado da cidade de São Paulo já de algum tempo. Muito bem. Será que o Lula consegue transferir esses votos? Então, aquele sujeito que votou no Lula para presidente, mas eventualmente votou agora no Marçal, no Ricardo Nunes, ele é de direita ou ele é de esquerda? Foi um exemplo que eu apliquei a Salvador. O PT ganha eleição para presidente e governador lá toda hora e perde todas em Salvador. Então, o soteropolitano que vota no Lula e vota na turma do ACM Neto, ele é de esquerda ou ele é de direita? Em Minas Gerais, o famoso voto Lulécio, Lula e Aécio, era um voto à esquerda ou um voto à direita? Então, as coisas não são tão vermelho e azul como, às vezes, a vã filosofia de comentaristas, analistas políticos e mesmo pesquisadores tentam nos, enfim, induzir. Agora, o fato é que há, sim, um grupo muito grande de eleitores que estão de acordo com essas propostas aí do Pavanato e de muitos outros. Na mesma cidade, onde o Segré lembrou muito bem, o partido do Pablo Marçal não fez nenhum vereador e o PT fez 8. E a gente está falando também, né, de uma outra vereadora que já é do campo político oposto, que é a Amanda Pascoal, que vem do PSOL, que também teve uma votação bastante expressiva, né, chegando ali a 105.724 votos. Então, são ideias completamente opostas, mas que têm uma escolha intensa do eleitorado aqui em São Paulo. Agora, Piperno, tem questões locais também que a gente precisa levar em conta, porque no caso de Salvador, por exemplo, a gente está falando de herdeiros do carlismo, né, ou de Antônio Carlos Magalhães. E agora vem a ACM Neto oferecendo um apoio muito intenso já há um tempo e ajudando a produzir o nome de Bruno Reis, que agora consegue se manter reeleito com altíssima aceitação e com possibilidade de tentar também governo do estado mais para frente, tirando essa história e esse cenário das mãos do PT também em nível maior. Agora, Salvador é praticamente intocável. Mas a cidade que é uma cidadela intocável dos herdeiros do carlismo, e isso realmente é verdade, para presidente ela vota de uma outra forma. Exatamente. Então esse eleitor, ele é de direita ou ele é de esquerda? Ele atende muito a compromissos locais em eleições para prefeito e a projetos nacionais. Exatamente. E muitas vezes são de polos ideológicos opostos. Agora, o Pavanato, ele mexe muito bem com redes sociais. Então, ele é um fenômeno jovem, lembra muito o Nicolas nesse sentido. Ele entra em todas as brigas ideológicas. Né? Ele entra em todas, ele toma pancada da esquerda e ele cresce nisso, né? E lembra, em certo sentido, também o Pablo Marçal, porque ele faz cortes, ele é o típico fenômeno de rede social
jovem e que é um novo fenômeno aí na política brasileira, né? Que é esse candidato jovem e que mexe muito bem com o Instagram, mexe muito bem com o TikTok e é um fenômeno de rede social. Agora, 4h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Zé Maria Trindade, você acha que as redes sociais elas também mudaram o tom dessas eleições, colocando muitas dessas figuras que são relevantes lá e questionando a política ou os políticos tradicionais aqui no país, principalmente em São Paulo? Vem mudando e é devagar e crescente essa participação das mídias sociais. É porque o mundo está mudando, não foi? Nós não acordamos com as plataformas digitais, né? A internet já vem produzindo vários aplicativos, várias plataformas. Eu me lembro que eu entrei no gabinete do senador Álvaro Dias e ele me mostrou uma rede lá de 10 mil e-mails. Ele mandava e-mails para 10 mil pessoas de uma vez. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Falei, senador, mas isso aí é fantástico. Um comício para reunir 10 mil pessoas fica muito caro, muito difícil. E o senhor está reunindo aqui 10 mil pessoas, e-mail, através do e-mail. E ele tinha uma força tremenda através de e-mail. Aí foram aparecendo as outras plataformas. Sobre um comentário anterior, eu gostaria de falar muito aqui sobre as pesquisas. Eu sempre acreditei em pesquisas, só que eu nunca entendi pesquisa como eleição e nem nunca eleição como uma realidade eterna. Ou seja, a pesquisa é uma fotografia daquele momento, né? E devo dizer o seguinte, se acontecer uma nova eleição com os mesmos candidatos amanhã ou na semana que vem, o resultado será diferente, ou pode ser diferente. Tem toda a cara de ser diferente. Então, mesmo uma eleição não é igual a outra, imagine uma pesquisa que tem a possibilidade de falhar muito mais, né? Mas, assim, voltando ao assunto principal, o aparecimento dessas pessoas e desses fenômenos, eles são normais da política, porque a política mexe muito com a emoção. É tão assim que muitas e muitas e muitas vezes o eleitor vota contra os seus interesses pessoais, mas em favor de um pensamento, de uma ideologia. Eu via aqui, por exemplo, debates antigos ali do PT contra o PSDB arrochava o funcionalismo público e o PT prometia aumento e não sei o quê, estatização, e os funcionários públicos votavam no PSDB contra seus interesses. É assim e tem que ser assim. O que há de diferente é que nós não estamos aqui comentando um fenômeno eleitoral que era um cantor, um jogador de futebol ou um artista, e sim pessoas que fazem o debate político na internet. Ou seja, melhorou muito a qualidade do debate, né?